isso. Vamos pegar as tarefas que eram feitas. Né? A tarefa, uma que era ler Gênesis 1 e 2, vocês leram? Deu tempo mesmo? Leu Gênesis 1 e 2? Né? Então tá. A história conta, um livrinho conta, na apostila conta uma história bem fácil. Na Bíblia é um pouquinho mais complicada, mas aí vocês já leram e aproveitam e vão lendo a Bíblia inteira junto nós. Tá? Vocês vão lendo, eu vou lendo, eu vou lendo. Né? O pastor releio mais uma vez a Bíblia e vocês também vão começando a ler ela por inteira. Aí eu pedi para vocês memorizarem um versículo, né? Um versículo que é Gênesis 1, 31. Né? Na leitura número 2. O que eu peço para vocês lerem bem alto? Para o dia que vocês estiverem na frente lendo, vocês já estejam pronto para ler para todo mundo escutar. Se tem microfone, tem. Se não tem microfone, vocês estão falando alto a mesma coisa. Tá bom? Aí, Estevão. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:22. Então, lá em Romanos, quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu uma carta para Romanos, e explicando para aquele povo lá de Romanos, os cristãos que estavam lá em Roma, falando isso, ó, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, independente, todos nós pecamos no dia a dia, e estamos afastados da glória de Deus, né? Vejam bem, dê alto de novo. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:22. Adão e Eva viviam na presença de Deus, literalmente juntos. Deus vinha ali, abraçava eles, estava com eles, mas pecaram e Deus tinha falado: ao dia que vocês pecarem, vocês estarão afastados de mim. Né? Estão afastados de mim, se desobedecer. E aconteceu que Eva foi lá e só tinha uma ordem: não era comer da árvore, era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Eles foram lá e pediram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, do conhecimento, da ciência, isso de tudo que nós aprendemos hoje, um motor de carro, não sei o que, tudo que nós aprendemos a fazer, para eles não precisavam nada disso, eles tinham a presença de Deus, que era a glória de Deus, eles estavam presentes na glória de Deus, não precisavam de nada, mais nada, eles tinham a glória de Deus e tudo, tinha tudo de bom no paraíso. Agora, eles têm conhecimento, então nós temos que se virar, aprender as coisas para poder sobreviver. Deus nos acompanha de toda maneira, nós querendo ficar com Deus, não querendo ficar com Deus, Deus está nos acompanhando. Só que nós temos um futuro, que esse futuro nosso, se nós agora queremos ver na presença do Senhor, Deus, quando a gente morrer, Ele vai nos ressuscitar e levar com Ele. Se a gente não querer, tem um lugarzinho do pecador, né? Que é o lugar que é o inferno, que é o pecador. Tá? Então, mas para isso, então nós temos que completar. Nós estamos estudando o Antigo Testamento. Aí tem um Novo Testamento. Tem um Novo Testamento onde entra Jesus, que é o Filho de Deus, que vem para nos resgatar desse pecado, e quem crê nele e vive conforme ele ensinou, daí vai para o céu e não para o inferno. Mas todos nós, a palavra fala ali, que todos nós somos pecadores e estamos afastados da glória de Deus. Agora, mediante Jesus Cristo, nós estamos na presença do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a primeira família. Nós falamos sobre a criação do homem, a criação do mundo, né? O homem. Falamos do primeiro pecado, o afastamento, né? O afastamento deles de Deus. E agora então, hoje nós falaremos sobre a primeira família. E a primeira família, né? Ela também já fez, ela pecou. E não existe uma família perfeita. Não existe família perfeita, totalmente perfeita. Né? Qualquer família, ela enfrenta alguns problemas na vida. Nós temos problemas na vida. Uma família, principalmente uma família quando ela é um pouco maior. Uma pessoa é diferente da outra. Tu é diferente do teu pai, da tua mãe, você é diferente do teu irmãozinho, é diferente do pai e da mãe. Cada um pensa, cada um tem o seu pensamento. Né? Tanto que Caim e Abel eram diferentes. Caim e Abel eram diferentes. Né? Então, tem famílias que são bem estruturadas, nem a família de vocês são bem estruturadas, vivem bem. Mas tem família que tem filhos
creche. Então são famílias que desestruturou, que, né, outros até, muitas vezes tem crianças que talvez já estão na palavra do Senhor, mas o pai ou a mãe, um dos dois, de repente não são crentes. Então não estão vivendo o mesmo pensamento. Então, muitos pais às vezes vivem bebendo, outros vivem fumando, vivem na droga, né? Então são famílias com problemas. Mas tem famílias que estão vivendo na presença do Senhor e procuram ser perfeitos. Apesar de nós não sermos perfeitos, nossa família não ser perfeita, a gente procura ser perfeito, né? Então, para hoje, nós vamos ver essa primeira família que também já teve sérios problemas. Então, lá desde Adão e Eva, já o inimigo que manifestou através da serpente, que era o diabo se manifestando através da serpente, ela induziu a família a fazer o pecado, induziu a Eva a fazer um pecado. E hoje em dia continua sendo assim. O inimigo, através de outras pessoas, através de coisas, através de oferecendo coisas, através de ideias, começam a oferecer coisas para destruir a família. A coisa mais preciosa que tem no mundo, que Deus procurou, foi a família. É a família de vocês. Então, o diabo ele quer desestruturar, porque ele já é pecador, ele já é condenado, o fim dele é o inferno, então quer arrastar nossas famílias junto. Então, nas orações de vocês, oram para cada um da sua família. Ora para o pai, ora para a mãe, ora para o irmãozinho, né? Ora para o irmãozinho que vai nascer, ora pela família, para que a família esteja unida, para que vocês possam viver bem. Imagina Estevão, aquela família toda estruturada, que é bagunça, às vezes não tem mais pai, ou não tem mais mãe, ou que separaram, alguma coisa. Imagina a bagunça que é aquelas famílias. Então não deixa acontecer essa família de vocês. Principalmente quando vocês crescerem e tiverem a família de vocês. Agora vamos para a leitura principal. Enzo começa a ler o primeiro tópico de voz bem alta. Estevão acompanha. Adão e Eva tiveram dois. O primeiro recebeu o nome de Caim, o segundo chamava-se Abel. Então Caim e Abel, dois filhos. Vamos lá. Pode continuar. Caim teve dois, e Abel dava do rigor. Então, Caim, o mais velho, ele era um agricultor, plantava lá, ele plantava as coisas, tinha sido expulso do paraíso, agora eles tinham que providenciar a alimentação deles, então ele começou a plantar lá o milhozinho dele, a batata dele, ele começou a plantar. E já o Abel, o mais novo, olhou assim para as ovelhas, vou cuidar desses bichinhos aqui, vou criar, ali começou-se a comer a carne, entendeu? Passou-se a comer a carne. Então, de começo era só frutos que eles comiam, e ali então passa-se a comer a carne. Olha aqui agora. Abel, por sua vez, que ele cuidava de rebanho, cuidava de ovelhas, ele pegou o quê? O primeiro carneirinho que nasceu. Certamente ele foi lá na selva, na região lá, pegou um casal de ovelhas, prendeu em algum lugar para cuidar dele, e daí nasceu um carneirinho. O primeiro carneirinho que nasceu, ele foi lá e ofereceu para Deus. Qual que é a diferença daqui? Ele ofereceu, Abel ofereceu o primeiro. Caim não, a palavra fala ali que Caim, depois de alguns tempos, ele veio e ofereceu uma quantidade de cereais. A oferta dele era boa, mas não foi a primeira. Não foi os primeiros cachos de trigo que produziu, não foi as primeiras batatas que produziu que ele ofereceu. A palavra fala que depois de uns tempos. Agora Estevão, continua lendo. O Senhor se alegrou com a oferta de Abel e rejeitou o voto de Caim. Por causa disso, Caim ficou tão furioso que começou a pecar pelo próprio Deus. Caim ofereceu, depois de um tempo, ele veio oferecer um negócio a Deus. Então Deus agradou de Abel e desagradou de Caim. Porque Caim já estava oferecendo o que já estava sobrando. Não estava oferecendo primeiro, não estava dando de coração, né? Já estava sobrando. Aí Deus o que fala para Caim? Caim,
Deus disse a Caim que ele agiu mal e o pecado estava à sua espera. Caim estava agindo mal. E quando a gente age mal, a gente já tem mal de intenção, o pecado já está à espera. Vai aprontar mais pecado ainda. Porque você já está maquinando o pecado. E Caim estava maquinando o pecado. Então, Caim aqui já imediatamente ele começa a xingar até a Deus. Ele começa a xingar até Deus. E o que acontece? Ficou revoltado, ficou irado. Ficou irado. Né? Continua lendo ainda. Caim estava no campo com o seu irmão e decidiu matar. Deus perguntou a Caim onde estava Abel. Caim, de repente, ele chama o irmão, chama Abel. Abel, vamos comigo ali no campo, na minha rocinha de trigo, minha rocinha de batata. Chegou lá, pegou e matou o irmão dele. Pegou e matou, por traição. O irmão dele não estava devendo nada para ele, ele ficou com raiva. Que Deus não tinha aceito a oferta dele, ele ficou com raiva e matou o irmão dele. Né? Então, de uma forma, e ainda de uma forma grosseira, quando Deus fala assim, Caim, queria teu irmão. Deus sabia, Deus sabe todas as coisas. Sabia que ele tinha matado, mas só para testar mais ainda. Né? Porque Deus falou assim, ó, o pecado está na tua porta, hein? Cuidado, Caim, você não pecar mais. E ele foi lá e pegou, matou o irmão ainda. Né? E agora ele quer mentir até para Deus. Ele quer mentir até para Deus. Ele falou assim, ó, todo sem respeito com Deus assim, por acaso sou eu que cuido do meu irmão? Eu não sou tutor do meu irmão. Né? Matou o irmão dele. Cada vez pecando mais. Um pecado vai puxando o outro. E isso nós temos que cuidar da nossa vida para um pecado começar a puxar o outro. Nós temos que se arrepender logo no começo. Todos os dias tem que ter uma reflexão durante o dia. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado com a minha família, com meus irmãos, com os colegas da escola, com a minha vida? O que eu fiz para poder acertar, para poder viver na presença do Senhor. Adão e Eva tiveram mais filhos. Está escrito lá na Bíblia, está escrito, vocês vão ver na leitura de casa, vocês vão ver lá que tiveram mais filhos e filhas. Só que não registrou o nome deles, ele registrou só esses três, está escrito só 3 nomes: Caim, Abel e Sete. Caim saiu do mundo, seu irmão Abel morto, e agora nasce então mais um chamado Sete. Continua lendo. Esta história nos mostra que Deus observou o nosso coração quando ofertamos a Ele. Então, uma oferta para as coisas de Deus, ela é muito importante. É muito importante. A oferta não importa o valor, importa que seja de coração, que nem Abel fez. Abel chegou e doou o primeiro e de coração. Né? Caim chegou e ofereceu o que já estava sobrando. E Deus não quer isso. Deus quer o coração da gente, quer sentir o coração da gente. Né? Então não interessa. Muitas pessoas chegam com um monte de dinheiro oferecendo, mas não é de coração. É só para poder aparecer, que nem Caim veio aparecendo com um feixe bonito de coisa para ele, mas não tinha nada no coração dele. Abel já ofereceu um carneirinho recém-nascido, pequenininho ali, né? Mas era de coração. Então a oferta que é colocada na casa do Senhor tem que ser coisa de coração. Quando nós ofertamos, nós precisamos apresentar para Deus a nossa oferta. Ela precisa ser uma oferta honesta. Precisa ser honesta. Né? Então Caim ele não agiu honestamente. Ele foi lá, depois de um tempo ele pegou e ofereceu uma coisa que a terra produziu. O Abel já pegou primeiro de coração. Então tem que ser honesto. Não adianta você querer ser um contrabandista, uma pessoa que vende droga, uma pessoa que rouba e vir oferecer aquele dinheiro para Deus. Não, tem que ser do suor do nosso rosto. Tem que ser do suor do nosso rosto. Então a melhor oferta que você pode apresentar para Deus principalmente é a sua própria vida em obediência, obedecendo a palavra de Deus. Essa é a melhor oferta que nós podemos dar para Deus. Depois vem os bens. Então, a oferta de Deus é uma oferta de gratidão. Então, Deus te dá saúde para você trabalhar, Deus te dá prosperidade na vida. Então, a melhor oferta que nós podemos dar para Deus é a nossa própria gratidão.
bem simplesinho, mas que vai lembrar. Se tem Jesus presente na família, o lar é feliz. Amém? Deus, quando Deus está na família, a família procura. Nós temos assim mesmo, apesar de nós termos dificuldade no dia a dia, mas se nós temos Deus no coração, a família é mais feliz. Tem um versículo agora para nós memorizarmos, né? Está em Hebreus 11:4. Esse Hebreus 11:4 é uma carta lá do Novo Testamento, lá na Bíblia, lá na frente, né? No Novo Testamento, lá na frente. Memorizando. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Hebreus 11:4. Por que Estevam, por que Vou explicar por que Está escrito Hebreus é o livro, 11 é o capítulo. Tem um pontinho, tem ponto 4. Por que ponto 4? Tem um versículo. E tem um azinho na frente, não tem? Quer dizer que é só a metade do versículo, só a primeira parte do versículo. Se tivesse um B, é porque é da metade do versículo para frente. 11, 4, e ele fala por quê? Aqui está escrito, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Mas ele não parou, está vendo? Olha aqui, ele não parou, ele não parou, continua. Pela fé, ele continua. Então, aquela letrinha A quer dizer que é só metade do versículo, a primeira parte do versículo. Se estava escrito o B, porque seria depois a segunda parte do versículo. Então, aí na apostila de vocês ainda nós podemos ver, pode pegar a apostila de novo. Caim foi morar na terra de Nod, está escrito, né? Caim foi morar na terra de Nod, que significa errante, sem destino, né? Então, a palavra Nod não é um lugar, é uma região que ele foi andando para cá e para lá, sem destino nenhum, andando errante. Depois fala que os descendentes de Caim, haviam pessoas que trabalhavam na pecuária, tinha pessoas que faziam tendas para morar, tinha inventores do instrumento musical, e eles aprenderam a forjar o metal. Então, olha aqui, a família de Caim foi para o mundo, ou seja, Caim, em determinado momento, ele voltou a buscar uma irmã dele, porque não existia outra pessoa. Adão e Eva tinham irmão, tinha filhos e filhas. Em determinado momento da vida dele, ele voltou e buscar uma irmã dele para formar um casal. Ou talvez uma sobrinha, filha de Sete, podia ser até uma filha de Sete. Né? Esses homens viveram 900 anos. Eles viveram muito. Então, em determinado tempo, ele foi vagar pelo mundo, de repente ele viveu, digamos, 100 anos e voltou e levou uma irmã dele junto, ou uma sobrinha dele, alguma coisa, ele levou junto e formou uma família. E essa família, então, eles formaram uma família lá longe, no Diante, para lá, na direção do Oriente, formaram uma família, e eles se tornaram criadores de gado, eles se tornaram fazedores de instrumento musical, de flautas e harpas, e eles aprenderam a fazer ferramentas, eles aprenderam a forjar metal, aprenderam a fazer suas tendas. Então, uma família. Enquanto o terceiro filho Sete, ele ficou junto com Adão e Eva. E ele continuou louvando a Deus. Enquanto Caim foi para o mundo, rejeitou a Deus e não quis mais saber de Deus. Viveu no pecado. Vamos tirar um pouquinho então para tomar uma aguinha, quer tomar uma aguinha para ficar à vontade. Depois eu não consigo. Então a igreja ficar no final do ano de recuperação. Estuda agora, tá? Para chegar no final do ano, vai passar direto, embora sem preocupação. Mas
férias tranquilo. Então agora vamos passar um pouquinho para frente, vira a página da vida e vamos fazer um exercíciozinho. Aí nós temos uns pequenos exercícios para nós responder. E é só para circular. É só para circular ao redor da resposta certa. Tá? Cada um faz o seu. A primeira pergunta, Leal, a primeira pergunta. Quem foi o primeiro verdadeiro? Faz um círculo ao redor. Tá. Então vocês não entenderam a leitura. Vamos lá? Os dois não entenderam a leitura. Vamos ler a leitura de novo. Volta, abre, volta a página. Volta a página. A pergunta é: quem foi o primeiro a ofertar a Deus? Leia, Esteban. Parou, continua. Quem que foi ofertar? Quem foi ofertar? E vocês responderam o quê? Abel. Quem ofertou primeiro? Depois Abel. Mas Deus revelou de Abel, por quê? Porque era um carneirinho e o primeiro. E o que fala aqui na leitura? Lê de novo, só li aqui pedacinho que você leu. Passado uns tempos, qualquer tempo, eu já tinha comido, já tinha bebido do que eu tinha produzido, eu já tinha comido trigo, da batata, da mandioca, do que eu tinha plantado. Aí passou uns tempos, peguei um feixe aqui e vou levar para Deus. Por isso que Deus nos agradou, porque passou uns tempos. Abel não, Abel foi depois. Seu carneirinho demorou para nascer, mas foi o primeiro que nasceu. Então, apaga o que vocês fizeram e vamos corrigir. Ô glória! Então, minha família de Jeová. Caim se afastou, não quis Deus mais, foi viver no mundo, foi pecar. Foi cometer seus pecados no mundo agora. Tanto que seus filhos se gabavam quando matavam alguém. Se gabavam dos filhos, se gabavam que matei fulano, pisou em mim, eu matei ele. Eles se gabavam. Nós vamos ver isso mais para frente nos nossos estudos. E enquanto agora nasce aqui, o terceiro filho, Sete, e ele segue então a Deus. Abel, morto, tinha feito uma oferta boa para Deus, morreu por causa da ideia do irmão. O irmão foi pecar, Abel morreu, aí nasceu Sete e seguiu a Deus. Na leitura anterior, semana passada, então, Estevão, levei alto. Todos os pecados
Agora um vai falar e o outro vai falar. Todos afastados. Pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Muito bem, então isso foi da semana passada. Então, uma pequena tarefa para a semana que vem, vamos levar isso. Aqui tem os papeizinhos. Tá? O versículo de hoje, abra lá o versículo para memorizar. Prazer, sábado que vem. Próxima tarefa, memorizar esse versículo, colar e memorizar. E a outra tarefa que é para casa é para ler Gênesis 4, capítulo 4. Então pegam a sua Bíblia e vão ler em casa, pegam e vão ler Gênesis 4. Essa é a tarefinha para casa. E aqui embaixo, ó, papai ou mamãe assina. Tá bom? Vamos. Deixa eu ver a sua Bíblia. A Bíblia de vocês é de vocês. Então, aonde vocês estão lendo, como eu falei, se vocês querem circular alguma coisa, se vocês quiserem anotar alguma coisa nela, vocês podem anotar, porque é de vocês. Anotam de preferência só de lápis ou de corretivo, tá? Para poder. O que é importante para mim e ocupar, né? Eu anoto para mim saber. De preferência não de caneta, porque caneta não apaga. Um dia, se você quer apagar e escrever outra coisinha, você com lápis se apaga, né? Agora então, alguma pergunta em cima desse assunto? Alguma pergunta que você ficou meio assim sem entender, alguma coisa assim? A Bíblia é inspirada, foi o homem que escreveu a Bíblia, mas é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi dando a ideia para ele escrever, inspirou o Espírito Santo. E quando ler, se a gente lê de qualquer maneira a Bíblia, a gente lê a Bíblia de qualquer maneira, nós não vamos entender nada. Nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo, que foi ele que mandou escrever e ele que vai deixar nós entender. Então, quando for ler a Bíblia, faz uma oraçãozinha pequena, pede para Deus, para ele permitir que você entenda o que está escrito. Bom? Como? Caim, e nesse capítulo que vocês vão ler agora, vai estar escrito que tem que ter filhos e filhas. Não fala o número de filhos. A Bíblia não fala o número de filhos, mas ele vai contar que teve alguns mais importantes. Por exemplo, Adão e Eva, está registrado que teve 3 filhos, né? Caim, Abel e Sete. Mas lá na frente é escrito que teve filhos e filhas. Caim também saiu pelo mundo. Em casa agora tem vários nomes. Mas não, e depois fala, teve filhos e